Bem, pessoal, no primeiro vídeo a gente viu o que é importante, né, para você definir o seu parceiro no exterior, né, que você achar um parceiro que se adequa aos seus valores, achar um parceiro que te passe credibilidade. E agora a gente vai dar continuidade, né, passando ao processo de desembaraço aduaneiro propriamente dito e o que vem depois da definição do seu parceiro no exterior, né, que vai te enviar os produtos ou que vai produzir e te enviar, né? Então, passo agora a palavra para a Lina novamente, para passar os detalhes aí pra gente. Então vamos lá. O segundo passo, depois de definido o parceiro, definido o produto, né, definido o preço, as condições, é sempre interessante pegar um contrato assinado, não esqueçam disso. Esse contrato assinado é chamado de invoice. Aí você define exatamente qual é o valor. E aí, na definição da invoice é muito importante ver a forma de envio. Você tem basicamente duas formas de envio, que é o CIF e o FOB, né? O CIF é quando você paga tudo para eles, e inclusive o frete, e aí eles colocam todas essas informações somadas ao valor final do produto. E o FOB, o valor do frete, ele vem descrito à parte, né? Você tem o valor do produto e o valor do frete separado à parte. Para a nossa legislação é importante levar isso em consideração, por quê? Porque independente de ser CIF, de ser FOB, existem outras formas também, CTP, outras formas de envio, mas essas duas são as principais. A nossa Receita Federal, ela cobra imposto em cima do valor total da nota. Entra o frete também. Entra o frete também. Infelizmente, isso é verdade, viu, gente? Inclusive para encomenda de pequeno valor, aquela que é livre de imposto, $50, o frete também entra, viu? Esse é um ponto importante, porque não adianta você olhar só o preço final da mercadoria na produção lá fora. Porque muitas vezes o frete acaba inviabilizando a chegada dessa mercadoria a um preço competitivo no mercado em função do alto valor do frete. Então depende muito do volume que você vai comercializar. Então é muito importante, dependendo do lugar que você mora, cotar qual é o frete, qual é o valor. E aí eu vou passar algumas dicas muito importantes na definição dessas questões, porque quando eu comecei a estudar sobre esse processo e por eu não ter dinheiro e a minha carga, o meu produto, né, por ser um produto diferenciado, a gente está falando do The King, que é um jogo de cartas no formato triangular, como eram poucas caixas, pouco volume, eu resolvi fazer pessoalmente, porque o valor que eu vi de frete era absurdo, Eles cobraram $160. Eles que eu falo não é a empresa lá chinesa, não. Ela me mostrou que o frete da China até o Porto de Santos era $160 e o frete do Porto de Santos até a porta da minha casa, com o processo todo desembaraçado, seria $3.900. Que é isso? Que absurdo, hein, gente? $3.900. Muitas vezes o valor do produto. Não, assim, é um valor que não dá nem pra, assim... Inviabiliza, né? Inviabilizou. Nesse caso, assim, se fosse só essa importação, inviabilizaria esse tipo de importação. Exatamente. Aí entra a questão das dicas e de compartilhar, né? E assim, muito obrigada novamente, Alexandre, pelo convite de estar aqui, porque o que eu percebo que aconteceu de diferente comigo? Eu não tinha outra opção. Ou eu mandava rodar na China, ou eu desistia do meu sonho com meu filho, do meu produto. Então eu resolvi encarar. Aí eu fui até a Receita, aí que eu comecei a pesquisar como é que fazia para ter a questão das habilitações e tal. E aí eu descobri quais eram as documentações, se a minha empresa, né, estaria apta a fazer esse processo de importação. E como eu não tinha dinheiro, eu fui até a Receita, né, acabei conseguindo ser recebida. É muito difícil, viu, gente? Porque você vai, você marca, eles te mandam para um lugar, aí manda para outro lugar, aí você chega no outro lugar e você, não, é no lugar que você estava ontem. Aí você vai no lugar que você estava, não é aqui não, é em outro lugar. Aí você vai de novo, não, você tem que marcar para amanhã. Então, assim, é um processo de paciência, de determinação e de força de vontade. Então, assim,
Eu não desisti. Vontade de desistir eu tive muitas vezes. Ah, mas muitas vezes. O mais importante é persistir, né? Exatamente. A persistência. Exatamente. E aí eu falei, aí quando eu consegui chegar finalmente no departamento correto, eu fui muito bem atendida, até agradeço, né, o atendimento das pessoas todas. Não vou citar nomes aqui, porque eu não sei se eu posso, né, da Receita Federal. Mas eles me receberam muito bem e assim, dentro do que é legal, ele me informou, nós vamos avaliar a sua documentação, você entra com o seu processo, a gente tem um prazo que é de 10 dias para analisar. Se os seus documentos mostrarem que a sua empresa ela tem condições de efetivar essa importação, a gente passa as habilitações para você. Aí eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso, porque pelo que eu via da documentação não tinha nada assim de muito mirabolante, de muito complicado. E aí eu perguntei para ele, eu falei, e até onde eu vou poder ir? Eu como dona, né, como empresária, microempreendedora individual, até onde eu posso chegar com esse processo? Porque eu não tenho dinheiro para pagar $3.900 de frete. E eu quero, se for necessário, eu vou pagar cada um desses centavos. Se eu perceber que existem leis e que isso é justo, cada centavo desses $3.900 seria pagos. Mas eu queria saber se você precisava realmente pagar esse valor, né? Exatamente. E para onde estava indo esse dinheiro? Porque não tem condições, né? A distância da China, do centro da China... É inexplicável isso. A distância do centro da China até o porto e do porto da China até o porto de Santos é infinitamente maior do que a distância do Porto de Santos até minha casa. E mesmo considerando taxa de imposto, imposto em cima de frete, né? Ainda tem um imposto, esses 3.900 seria só o frete, né? Então somaria isso ao valor do meu produto, ainda teria o cálculo de imposto, de ICMS, de IPI, né? A despesa toda, e assim, realmente ficaria inviável. Daí então a necessidade de fazer habilitação para começar todo o processo de importação. E aí depois, tendo em mãos o e-token, né, o ECNPJ e o eCPF, depois que você abrir um processo lá junto à Receita Federal com toda a documentação, depois que eles fizerem a avaliação, né, você tem que autorizar e tem que se cadastrar ao DTE. O que é o DTE? DTE é o Domicílio Tributário Eletrônico. Então, é mais um benefício, né, dentro do programa da Receita, que você, depois que abrir um processo, você consegue enviar todas as documentações e ter um contato direto através da internet. Você não precisa necessariamente ir pessoalmente até a Receita mais para mandar pedidos ou receber pedidos ou mandar alguma documentação. Se você fizer o acesso via certificado digital, isso, né, é suficiente. Suficiente. E é totalmente válido. Exatamente. Então, essa é a primeira parte, é mais importante. Então, a dica super útil, super importante dessa etapa é, né, tenha todo o controle, toda a contabilidade da sua empresa em dia, tudo certinho, os controles de nota fiscal, os impostos todos pagos, o imposto de renda todo bonitinho, justo, contrato social, se você é microempreendedor, o microempreendedor digital, microempreendedor individual, desculpe, se você é microempreendedor individual, leve o seu contrato social que é emitido, é impresso pela internet mesmo. Eles vão pedir, a Receita vai pedir todos os documentos com firma reconhecida, e tem alguns documentos para quem é microempresário individual, eles não fazem a autenticação. Você sabia disso? Não. Porque são documentos emitidos online, e aí os cartórios eles não têm condições de falar o que é original e o que não é. Esse comprovante de CNPJ, por exemplo, o microempreendedor individual, ele é registrado via um site do Sebrae, né, um sistema do Sebrae. E no sistema do Sebrae não existe nenhum link para comprovar que aquele documento é original ou não. Então você não sabe se leva o documento sem ser autenticado ou não.
Eu, na verdade, eu estava tão, assim, tão firme no meu propósito de que eu ia conseguir habilitação, que eu fui no cartório, conversei com os donos de cartório e eu abri lá, e enquanto eles me deram um carimbo, ou me disseram que... Conseguiu o carimbo consegui. No documento eletrônico. Exatamente, consegui um carimbo. Mas não precisava, é o que você está falando. Não precisava. Segundo a lei, não precisava. Mas... se a habilitação avaliasse a minha documentação e por causa da falta daquele carimbo eles falassem eu não posso te dar por isso, eu ia ter meu processo negado. Então é uma faca de dois gumes. Isso é questão de sistema, né, de leis de governo e regulamentação. Então assim, vai fundo e pega o máximo de informação que você puder, o mais completo, sempre com carimbo de reconhecimento de firma, que ainda assim, quanto mais correto dentro do que eles pediram você levar a sua documentação, mais chance você tem de ter habilitação. E aí conseguiu habilitação, assim, se prepara, porque essa parte, ela foi a mais fácil. Na próxima eu vou te falar o que vai te esperar, mas é um desafio que vale a pena, viu? Muito obrigada, prazer em vê-los.